Pronto. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Boa né? noite. Esse é o nosso primeiro episódio, bem começando, então estamos aprendendo, né? E vamos tentar fazer um programa legal. A ideia de fazer esse podcast sempre com os membros da comunidade ali, então a ideia é trazer quem tem alguma experiência específica em algum assunto, que domina algum assunto, que queira falar desse assunto e também aproveitar para divulgar a empresa, né, divulgar os seus serviços. Então, fazendo esse serviço aí disponibilizando para vocês da comunidade, também para fazer uma publicidade do serviço também, né? Então, hoje, o primeiro episódio, então, com a Gisele. Gisele e eu, a gente tem uma parceria de longa data, né? Acho que de 2018, né? A gente começou, acho que foi. Uhum. Né? Então, a gente já fez bastante relatório, ela me indica bastante simulação, já fizemos treinamento juntos, e vamos fazer outro treinamento, né, esse mês, agora de fevereiro, juntos também, lá em Curitiba, presencial. E a ideia é trazer ela para falar um pouquinho da conexão entre a norma SIAC, né, o PBQPH, e a norma desempenho, que muita gente confunde uma coisa com a outra, e a ideia é esclarecer esse assunto de uma vez, né? Já estamos em 2025, né, a norma de desempenho é de 2013, e tem muita gente ainda que está engatinhando no assunto. Certo, Gisele? É isso mesmo. Então, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite aí, né, é muito legal quando a gente está participando aí, conversando com pessoas que estão atentas e interessados a saber mais sobre o assunto, né, estava até comentando com o Douglas aqui, apesar da norma já ser antiga, para muita gente é novidade, ou a pessoa escuta e diz, tem a norma, mas tá bom, é só mais uma, né, e aí... Só mais uma, né? E não está realmente atento a tudo, né, que envolve aí essa questão do atendimento à norma. E, principalmente, a gente comentou as divergências e dúvidas com relação ao SIAC, né, o PBQPH, e a norma de desempenho, porque para algumas pessoas, né, acontece bastante quando eu converso com um cliente, quando eu vou fazer uma proposta de consultoria, que ele acha que a norma de desempenho é só para quem é certificado, né? O que é um grande erro, porque a norma de desempenho se aplica a todas as empresas construtoras, né? A certificação, lógico, não é obrigatória, a construtora vai decidir se é interessante para ela ou não, mas a aplicação da norma de desempenho é obrigatória. E aí, as pessoas às vezes não entendem qual é a relação, então, do SIAC da norma de desempenho, o que a norma de desempenho impacta aí, de fato, nos processos da empresa, né? E aí a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso. Até esse tempo, faz um pouco tempo, um cliente meu, ele fez uma reclamação para mim, assim, Douglas, a gente faz isso aí, cara, mas eu não consigo agregar valor no meu produto por estar atendendo a norma de desempenho. Aí eu disse, cara, tu acha que agrega valor num carro por ele ter cinto de segurança? Né? É obrigatório, não. Teu carro tem um cinto de segurança que ele te aperta mais quando o carro perde um pouquinho de sustentação. Pô, é diferente. Então, né, se tu quiser atender um nível intermediário, superior, aí eu acho que tu consegue trabalhar. Agora, tu dizer que está atendendo o mínimo é o mínimo, né? Então não tem diferencial. Ele já vai entender que tem. E se não tem, ele vai te cobrar na justiça. Então, né, não tem como criar... Muita gente pede, né, eu quero um certificado de atendimento à norma de desempenho. Muita gente deve te pedir para tudo, né? Exatamente. Eu estou pensando, tá? Eu vou ver como é que faz questão de certificação, criar um selo, criar um negócio, porque o pessoal pede, então vamos vender, né? Não, é bem isso. O pessoal fala, não, a empresa não é certificada, ou ela quer certificação. Não. A certificação é outra coisa, É outra né? coisa. Então, existe uma confusão muito grande, né? Então, o pessoal ainda não tem essa clareza. E daí, uma das coisas que a gente estava comentando é justamente isso. A norma de desempenho, ela é uma exigência, né? Ela é exigida a partir do dia 20, protocolos a partir do dia 20 de julho de 2013. E quando ela entrou em vigor, ninguém deu bola. Eu lembro que, na época, eu trabalhei como auditora em organismo certificador por muitos anos, mais ou menos uns 15 anos. E, na época, eu auditava para um organismo certificador, e logo que a norma foi lançada, eu já perguntava para o pessoal, e aí, pessoal, vocês estão de olho na norma? Estão vendo que tem uma norma nova? Não, esse negócio não pega, não sei o quê. E assim foi. Toda auditoria, eu ia lá e disse, gente, vocês já olharam para isso, né? Isso foi 2013, 2014, 2015, 2016, né? E toda vez que eu ia auditar, eu perguntava. Até que, em 2017, veio a grande novidade.
E aí, em 2017, o SIAC, né, que é a norma na qual as construtoras são certificadas e que faz parte do PBQPH, que é o programa do governo federal, ou a exigir, né, as evidências de atendimento em relação à norma de desempenho. E eu nunca vi tanto BO em auditorias externas como em 2017. Porque o prazo de adequação foi bastante curto, né? E aí eu chegava lá na empresa para auditar e perguntava, porque afinal de contas agora a norma trazia exigências específicas em relação à norma de desempenho, e o pessoal não sabia do que se tratava. Então, 2017 foi um ano bem impactante, assim, porque muitas construtoras não conseguiram a certificação já na primeira auditoria, passaram por follow-up e tudo mais, e aí a questão a partir do momento que o SIAC começou a cobrar o atendimento à norma, começou uma movimentação das empresas construtoras em relação à norma de desempenho. O que é isso? O que eu tenho que fazer? O que é exigido, né? E a partir daí houve esse movimento. Eu brinco que, apesar de estarmos em 2025, tem muitas construtoras que não sabem da existência da norma de desempenho. Né? Claro, quando a gente fala das grandes construtoras, sim. Quando a gente fala das empresas certificadas, também, obviamente, porque é uma exigência. Mas, de forma geral, por exemplo, quando chega um cliente buscando uma consultoria para implementação e para certificação no SIAC, ele nem sabe da existência da norma de desempenho. Então, a gente tem aí 12 anos, né, de norma e muita gente desconhece. Até um parênteses, falando parte de certificação, né? Eu também trabalho com certificação, projetos com certificados GBC Condomínio ou LEED, parte de eficiência energética, que é o trabalho, e a gente conversando ali no empreendimentos em Porto Belo, né, um pouco antes de Itapema, né, do sul para o norte. Aí o GBC Condomínio, né, ele exige que o atendimento às normas técnicas. Aí questionamos o construtor, tá? Você já tem ali as evidências da norma de desempenho, porque precisa isso para a certificação também? Eu disse, não, para nós aqui é tranquilo, que a gente já constrói as paredes tudo com bloco concreto celular. Oh, que beleza. Então da acústica, né? Nós estás falando da acústica, né? Mas não é isso, norma de desempenho? Norma de desempenho tem mais de 150 critérios a serem atendidos e um é a acústica, né? Então, tinha bastante trabalho, no final não acabei fechando a consultoria para a implantação dos certificados, mas para te ver, é um prédio de alto padrão, Porto Belo, aqui no litoral catarinense, né? Um metro quadrado muito caro, valor de Itapema, valor de Balneário Camboriú, e a construtora não estava preocupada em relação aos critérios normativos. Até o Roberto comentou aqui, tem certificadora que até hoje não cobra, que esse é um dos problemas também, né? Concordo. Hoje, infelizmente, o processo de certificação houve uma queda muito significativa aí na qualidade em si das auditorias de certificação. Então, de fato, e é um problema porque é um desconhecimento do auditor, né? Então, muitas vezes o auditor, eu sempre falo, né, que ele decora 2 ou 3 itens da norma, que é o que ele consegue decorar para ele saber, e ele só cobra aquilo. Mas e todo o resto, né? Então, às vezes, fica muito superficial, cobra uma coisa muito ínfima, e aí isso acaba gerando um problema, inclusive um descrédito para o nosso trabalho, que trabalhamos corretamente, de forma séria. Então, aí o cliente diz, nossa, mas você falou que tinha que atender tudo, o auditor não pediu nada, né? Então, isso realmente é um problema bem sério, assim, eu acho que para nós, auditores e consultores, porque acaba que a gente poderia ter mais força na hora de a gente poder dizer, poxa, gente, olha aqui, realmente, como o organismo certificador cobra, é importante para vocês, e aí o auditor não cobra, e com isso a gente fica no descrédito, né? Você está exagerando, você está querendo vender o teu serviço, valorizar o teu serviço. E ele não entende que mesmo que o auditor não cobre, ele tem que fazer do mesmo jeito, porque não é por causa da certificação, e sim porque é uma exigência, é uma norma técnica vigente, né? Até um comentário, né? Se a pessoa não quer executar para melhorar o seu produto, mas que pelo menos tenha medo do jurídico. Eu estava mostrando para a Gisele, né, uma análise dos e-mails que eu mando, então sempre analiso quem abre, quem não abre,
E hoje eu me deparei ali com uma lista que tinha o arroba ali depois, era do judiciário. Então, né, se a gente não está preocupado, mas o judiciário está de olho. Então, e lá na frente vai ter problema com certeza, porque a acústica, principalmente, é algo bem sensível, né? Então, mesmo atendendo, vai ter reclamação. Mas não tem ordem de grandeza dos critérios, né? Todos os critérios têm o mesmo peso, tanto acústica quanto de adequação ambiental, por exemplo, né? Sim. E a hora que cair uma perícia, o cara vai pegar tudo, né? Não vai pegar só a acústica. Exatamente. Acaba que a acústica, o pessoal presta mais atenção porque é algo mais fácil de verificar. E o leigo, entre aspas, o usuário, é algo que ele sente de uma forma ele é mais sensível, né? Mas é isso, todos os requisitos têm o mesmo peso, né? Se quiseres compartilhar a tua tela aí com a apresentação. Vou compartilhar então, gente, para a gente conversar então um pouquinho aí sobre essa questão. A Ellen é da comunidade, o Roberto ainda não entrou, a Marta está lá na comunidade também, consultora parceira, a Flávia, Mariângela não conheço, a Giovana também não. A Giovana eu conheço. Então... Ei, Giovana. Vamos lá. Vamos ver se está dando certo aqui. Foi? Foi, apresentando. Tá bom. Maravilha. Só está com a tela inteira do PowerPoint, não está na apresentação. Não está? Não. Espera aí. Dá um Ctrl Tab que talvez... Vamos ver. Estranho. Nossa, ele travou aqui. Opa, peraí, acho que voltou. Deu uma travada. Deixa eu voltar de novo no compartilhamento aqui. Pera lá. Foi agora? Agora sim. Tá bom. Então, tá bom. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os processos impactados, né? Antes disso, deixa eu só me apresentar, então, oficialmente para vocês, né? Então, eu sou a Gisele, eu sou consultora, auditora, né? Ministro de treinamentos aí, diversos aí, focados em norma de desempenho, em PBQPH, né? Na certificação, gestão de forma geral, e também treinamentos complementares, que eu sempre falo assim, que são os treinamentos que muitas vezes a gente precisa no sentido de resolver problemas, né? Que a gente detecta até com relação às não conformidades e tudo mais. Eu sou engenheira civil de formação, sou engenheira de segurança do trabalho, tenho formação aí na parte de gerenciamento e auditoria ambiental, e como eu comentei com vocês, eu trabalhei muitos anos como auditor em organismo certificador, no momento não tenho trabalhado mais, já faz uns 2 anos que eu não tenho feito mais auditoria de certificação, mas trabalhei por uns 15 anos, né? Hoje foco realmente na consultoria, nas auditorias e nos treinamentos. Trabalho com 14.001, 45.001 também, em menor escala, né? Então, realmente, hoje o meu foco são as construtoras. E daí, como eu sempre brinco, né? A gente tem que escolher um lado para trabalhar. Às vezes acontece de um usuário final me procurar, mas eu já falei algumas vezes, né, que eu escolhi o lado da construtora, então eu presto serviço realmente para as construtoras e eu não trabalho pro usuário, né? Então, às vezes eles dizem, eu queria ver para entrar com uma ação contra a construtora, se você faz um lado. Eu falei, não, faço, né? Então, hoje eu trabalho com as construtoras. E a ideia é essa, então eu ministro cursos, tanto em company como abertos, como o Douglas falou, eu tenho esse curso aqui em Curitiba agora em fevereiro, que a gente vai estar com uma turma aberta, e aí nesse curso a gente trabalha bastante aí os requisitos de desempenho. Comecei a trabalhar com isso, eu brinco, né? Hoje mesmo eu estava ministrando um treinamento no período da tarde, eu falei, nossa, está na hora de começar a parar de falar quanto tempo, porque às vezes o tempo que a gente está trabalhando na área é mais do que a idade de alguns, né? Que era o caso, inclusive, hoje à tarde, né? Então, eu comecei a trabalhar com a parte de certificação em 2000, né? Então, o SIAC, que não era SIAC, se chamava SIC-C 2000, né? Ele começou em 98, e aí, a partir do ano 2000, eu comecei a atuar nessa área, então, sempre com as construtoras. E de lá para cá, tenho feito algumas coisinhas aí. A gente atua, lógico, aqui na região, eu sou de Curitiba, então atuo aqui, mas atuo também a nível nacional, então hoje eu tenho cliente em Brasília, Goiânia, Recife,
Santa Catarina, em vários locais aí, então a gente atua no Brasil todo, tá bom? A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aí, falando dessa questão da exigência legal, a gente já adiantou alguma coisa aqui, falar um pouquinho dessa questão, né, da CGQ, a norma de desempenho, e dos principais processos impactados justamente pela norma, porque às vezes o pessoal não tem essa ideia do quanto os processos são impactados. Ah, não, isso é só para projetos. Não, não é só para projetos, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho disso, e a ideia é compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu falo, né, não é um monólogo, na verdade, eu acho que o legal é justamente a troca e tudo mais, esse compartilhamento de experiências, né? Mas desde que a norma de desempenho entrou em vigor, a gente está atuando nisso e a gente sente no dia a dia da construtora, né? Então, eu trabalho com construtoras que é só o dono, ele não tem nem estagiário, é o dono, e eu trabalho com construtora muito grande, com muitos funcionários, com muitas obras espalhadas no Brasil. E a norma é a mesma, não importa se é só o dono ou se tem 1.700 funcionários, é a mesma norma, né? Então, como é que a gente equaliza isso? Quais são os processos impactados por isso? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Até como você faz consultoria para algumas empresas aqui do litoral catarinense, ali de Itapema, né? Acho que tu faz ali, né? Alguma coisa. Eu faço, tem Itajaí Balneário. Itajaí Balneário. Algumas coisas. Uhum. Até para comentar essa diferenciação desses prédios muito altos, né? Porque muita coisa não dá para ser aplicado, né? Então, se puder também fazer um comentário ao longo da tua apresentação. Quando a gente tem esses prédios muito altos, eu sempre brinco, né, que balneário é aquela história, né, o maior do fim do mundo, porque, assim, a competição é quem faz mais alto, né, e aí entra uma série de coisas que é muito difícil de você verificar, porque, veja, você trabalha com prédios altos, você tem que fazer estudo com elementos finitos, essa questão do vento, né, fazer todos esses estudos, que daí a gente já passa para normas estrangeiras, internacionais, né? E aí a gente sai um pouco aí desse escopo, até porque você vai ter outros requisitos que se sobrepõem, né? Porque Sim. realmente é uma coisa muito particular, né? Por exemplo, as janelas não abrem, né? Lá de cima. O vento, né? Balança também. Balança, né? Então tem que observar algumas questões nesse sentido, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre exigência, né? Então, eu não sei vocês, né, como consultores, mas é muito comum, e eu já ouvi muito, hoje menos, mas eu já ouvi muito aquela história, não, mas é só uma norma BNT. Norma BNT não é lei, então eu não preciso atender. Só eu que escuto isso ou alguém mais? É geral, diminuiu um pouco, mas é geral, né? É geral. Então, assim, diminuiu, eu acho que significativamente. No passado a gente ouvia muito mais, mas ainda houve, né? E eu sempre falo assim, que a questão é que, de fato, a norma ABNT por si só não é lei, mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que cita que é proibido, né, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada ao Conmetro, que aí entra em metro e tudo mais, né? Então, veja, a lei chama a norma. A partir do momento que a lei chama a norma, passou a ser obrigatório, né? Então, a gente tem que só observar essa questão. Então, eu sempre falo para o cliente, veja, se o Código de Defesa do Consumidor chamou, né, as normas, a gente tem que atender, tá? Então, não é uma opção, eu não quero atender, exceto naquelas normas onde elas, não, de fato, não são exigências. Existem algumas normas, né, que elas não são de requisitos. Então, ela propõe, ela sugere, né? Nesse caso, ok, não é obrigatório, mas não é o caso da nossa norma de desempenho, né? Então, ela é obrigatória. Até as normas estão vindo nas revisões, né, com muito critério, sugestão, opcional, então está ficando mais claro também até o que a norma exige como obrigatório, né? A norma de desempenho tem, a de fachada tem várias normas que estão trazendo isso no corpo do texto. Né? Isso, porque assim, né, para quem trabalha com a qualidade, a gente sempre fala, se no texto tem um deve,
deve não é uma opção, né? Então, você tem um deve obrigatório. Mas, a partir do momento que ele sugere, recomenda, aí não é obrigatório, né? Então, é importante ter essa clareza de fato, né? Então, isso é bem importante. Então, vamos lá. O que é a questão do SGQ e a norma de desempenho, né? Então, um pouco já adiantei, comentei um pouco sobre isso, mas justamente que essa certificação, né, do sistema de gestão é diferente do atendimento da norma de desempenho, né? Então, muitas pessoas não têm essa clareza. Eu, inclusive, quando eu faço proposta, né, eu sempre falo para o meu cliente assim, olha, que o cliente normalmente pergunta, qual que é o custo para implantar, né? Eu falo, ó, custo da qualidade, você tem a consultoria e a auditoria. Fora isso, todos os demais custos, no fundo, são custos que você já são seus. Você já deveria estar tendo, porque você já deveria estar investindo e adequando os seus projetos, os seus processos. Se você não está, a partir do momento que a gente fizer a implantação do sistema de gestão, você terá que atender, mas não é uma exigência da qualidade, não é do SIAC, não é do PBQPH, ele puxa, mas já é a sua obrigação. Então, nem sempre as pessoas têm clareza com relação a isso, né? Então, com relação à certificação do SIAC PBQPH, eu gosto de esclarecer também o seguinte, né? Porque a gente fala, certificação do PBQPH. Eu sempre comento, hoje à tarde ainda comentei isso, eu falei, eu também às vezes falo assim, porque é assim que o leigo normalmente entende. Mas, na verdade, a certificação é no Regimento SIAC 2021, que faz parte do PBQPH, que é um programa do governo federal, onde nesse programa a gente tem 3 ramificações, que é o SIAC, que é a certificação das construtoras, o CIMAC, que está relacionado com materiais, e o SINAT, que está relacionado com novas tecnologias, né? Então, eu gosto sempre de esclarecer. Então, a gente fala, certificado no PBQPH. Na verdade, é certificado no Regimento SIAC, que faz parte do programa do PBQPH, né? E essa certificação, ela não é compulsória, ela é opcional. Por quê? Uma certificação compulsória é aquela onde ele é obrigado a certificar para colocar algo no mercado. Então, por exemplo, aço. Aço tem uma certificação compulsória do Inmetro para que ele possa ser vendido. Não pode ser colocado no mercado à venda um aço que não tem essa certificação. É compulsório, assim como uma série de outros produtos. No caso do SIAC, ele não é uma certificação compulsória. Isso vai depender do direcionamento estratégico da construtora. Então, se eu faço alto padrão e eu não quero implantar e eu não quero certificar, ok, é uma opção. Agora, eu quero construir para o programa Minha Casa Minha Vida e obter recursos, né, do FGTS, lá na Caixa Econômica, para fazer a minha obra. Neste caso, passa a ser compulsório devido ao fato de você pegar o financiamento, tá? Mas e o alto padrão, então? Por que certifica? Porque mesmo que não seja obrigatório, existe um benefício com relação à taxa de juro no banco, porque, afinal de contas, a garantia do banco é o empreendimento. E se esse empreendimento, essa construtora, ela é certificada e ela tem controle dos seus processos, ela atende a norma de desempenho, o produto final será melhor, então, para o banco, ela é uma garantia mais confiável. Portanto, ele pode diminuir um pouquinho a questão do juro. Quanto é? Não sei precisar para vocês, e até porque muda de banco para banco, muda de uma série de condições, mas veja, um pouquinho, um percentual baixo, mas em milhões, é significativo, né? Então, ainda assim, existe o benefício. Além dos demais outros benefícios que existe para uma empresa a partir do momento que ela implanta o sistema de gestão, né? Mas é entender que é uma opção. Se ela não quiser, se ela não pretende construir para Minha Casa Minha Vida, ela não é obrigada. Mas o atendimento da norma de desempenho é. Então, não importa se a empresa é certificada ou não, mas toda construtora aí que construa, né, obras habitacionais precisa atender a norma de desempenho. Ok? Douglas, só se tiver algum questionamento, alguma coisa, eu não estou vendo ali o chat, tá? Eu estou de olho aqui, se alguém mandar, eu te aviso. Maravilha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou levantar a mão, quiser falar também, fica à vontade, tá, pessoal? Isso, daí você vai conduzindo aí, sabe? Porque eu não estou vendo. Então, tá bom.
Que mais? Vamos lá. Processos impactados. Eu sempre falo que o principal processo, né, impactado num primeiro momento é o processo de projetos. Mas, na verdade, a gente ainda tem que dar um passo atrás. Por quê? Porque, na verdade, os projetos, de forma geral, começam a ser impactados lá na escolha do terreno. Se a gente parar para pensar, a norma de desempenho, ela nasce na escolha do terreno e só vai morrer lá na assistência técnica, né? Então, ela permeia todos os processos da construtora. Então, veja, na hora que você escolhe um terreno, você já precisa fazer aquela avaliação de risco de entorno, considerando lá a parte 1 da norma, né? Olha, tem risco de enchente? Tem risco de vendaval? Tem linha férrea? Então, lá no início, você vai ter que já fazer uma avaliação. Não quer dizer que você vai contratar estudos complexos, mas você já tem que começar a ter um olhar para isso, para que nesse processo aí de decisão e tal, você já pense, puxa, vou ter que contratar um estudo para isso. Olha, isso aqui pode ser que seja um lugar muito ruidoso, né, numa via muito movimentada, isso vai impactar na minha fachada, vai encarecer minhas esquadrias. Então, ele nasce lá atrás. Mas, falando do que é mais impactado, né, é a questão de projetos mesmo. Por quê? Porque a gente tem que pensar desde a concepção, e a norma de desempenho, ela é focada, né, basicamente no projeto executivo, que é onde a gente detalha efetivamente os projetos. Quando você faz um processo de aprovação, ele varia muito de região para região, né, e o projeto legal, ele tem um padrão do município, da prefeitura. Ele exige tais informações. Não adianta a gente querer colocar muito mais informações que eles vão devolver. Eles querem aquele mínimo. E varia muito de cidade para cidade. Então, aqui em Curitiba, hoje, é um processo de aprovação simplificado. Então, eles não avaliam praticamente nada, só que eles dizem assim, ó, lá no CVCO eu vou olhar, se não passar, você vai ter que arrumar. E aí, a responsabilidade é totalmente da empresa, da construtora, conseguir efetivamente atender esse processo. Então, é muito simplificado. Outras prefeituras já exigem, a gente estava comentando, acho que é Florianópolis, né, Douglas, que o pessoal já fala até do lumínico, né? Sim. Simulação. Tem a exigência, tem uma lei estadual, municipal, que faz a exigência do atendimento a normas técnicas. Isso. Tem o município de São José, que é do lado de Florianópolis, a área continental, né, que não sei como é que está agora, mas exigia até então que tivesse uma nota de rodapé dizendo que está atendendo a norma de desempenho, geral, assim, né? Uhum. Então, você veja, varia muito de prefeitura para prefeitura, mas veja, tem algumas questões que, por mais que a gente não vá detalhar ou entrar no mérito nesse momento, a gente já tem que pensar. Por exemplo, o posicionamento da edificação, né, por causa da questão de insolação e tudo mais, que vai impactar no térmico e no lumínico, né? A questão de taludes e tudo mais, pensar como você vai posicionar, questão de espessura de paredes, porque você tem a questão da área útil, né? Daí não adianta depois, de repente, claro que você tem um percentual de tolerância de variação de área, né? Mas se você quiser fazer muita mudança, será que vai gerar algum impacto? Então, quando você define ali o teu empreendimento, você já tem que ter essa concepção. O mundo ideal, né, Douglas, seria que você já estivesse fazendo a simulação nesse momento, inicialmente, já para você começar a ter uma ideia, pelo menos, né? Do que você vai lançar ali. Mas a gente, infelizmente, eu já vi construtora fazendo simulação, quase entregando a obra, né? É muito comum, né? Igual o auditor chega, a obra está lá em cima, aí nesse momento que eles vão pedir a simulação. E rezar para passar, né? Se não passar, ferrou. Exatamente. Então, nesse momento da concepção, por mais que você não tivesse um detalhamento, porque algumas coisas você ainda está definindo, né? Mas já seria o momento ideal para você pensar. Então, já lá no final, a gente está lá escolhendo o terreno, fazendo concepção de produto, lá na incorporação, a norma de desempenho já está afetando, né? A norma traz ali, né, que esses estudos preliminares, né, traz bem certinho esse texto, né? Salvo convenção por escrito, um contrato, um escopo de contrato, é obrigatoriedade do construtor incorporador de fornecer as informações para o projetista. Exatamente. Então, e isso também é uma coisa que gera confusão, porque a maioria das construtoras, elas são incorporadoras e construtoras. E aí as responsabilidades se misturam, porque a mesma pessoa jurídica que é responsável
quando separa, né, o incorporador do construtor, né, então você tem a figura do incorporador que contrata uma empresa para executar a obra, uma empresa construtora. Aí essas responsabilidades se separam. E nessa separação, muitas vezes dá confusão. Quem que é responsável pelo manual do proprietário? Quem que é responsável por entregar as simulações? Então, é aí que dá confusão. Quando é a mesma pessoa jurídica, ele já sabe que é ele que tem que fazer e depois vai entregar para o projetista e tudo mais, vai dar andamento, né? Mas quando você tem pessoas jurídicas distintas, isso acaba dando confusão também, porque num primeiro momento, a incorporadora, os estudos iniciais, já que é ela que está concebendo o produto, é responsabilidade dela, né? E aí, depois, a construtora vai ter que fazer ensaios, vai ter que fazer manual do proprietário, vai ter que ter N coisas, vai receber, vai ter que analisar e tudo mais, mas são atribuições distintas, né? Da pessoa jurídica distinta. Então, eu sempre falo que o processo... Oi, pode falar? Não, só concordando contigo. Então, o processo de projetos, ele é muito impactado, então ele começa a ser impactado lá na parte do produto, da concepção, do projeto básico, preliminar, né, no projeto legal, mas efetivamente o impacto maior vai acabar acontecendo no projeto executivo. E a pergunta é, projeto executivo? A gente faz isso? Né? Então, ainda hoje também existe esse dilema, porque as construtoras, elas não contratam projeto executivo, elas contratam projeto legal, mas elas querem que o projetista entregue um projeto executivo. E aí, aquela briga. E isso acaba gerando um impacto significativo, porque, veja, lá no SIAC, o SIAC fala que daí ele vai ter que ter um contrato com esse projetista, que esse contrato tem que ser claro com relação ao escopo, né? Que tem que exigir a qualificação desse projetista, que tem que ter avaliação desse projetista. Então, as coisas começam a se entrelaçar. Mas começa já confuso, porque o escopo já muitas vezes não está contratado corretamente, né? Então, ali já começa a confusão. Então, se o projeto, se as pessoas que estão contratando tiverem clareza do que esse projetista precisa entregar, né, do que ele vai ser cobrado e tudo mais, você já estabelece um contrato corretamente. O que eu vejo dá muita confusão? Não, o projetista está acostumado a não entregar memorial descritivo nem memorial de cálculo. Aí a construtora começa a trabalhar e depois ela cobra dele. Não, eu quero que você mande para mim aí o teu memorial descritivo, o teu memorial de cálculo. Ele diz, mas você não me contratou isso? Então, eu mando, mas daí eu vou te cobrar mais 30%. E aí começam os desentendimentos. Né? Os projetistas têm que, eu sempre chamo a atenção, né, no cuidado do escopo, de colocar, vou entregar o projeto considerando todas as normas técnicas. Era muito comum ter um texto assim, ou projeto executivo, o arquitetônico tem uma norma específica de projeto arquitetônico, e se for entregar o executivo, o escopo é grande pra caramba. Então, cuidado do escopo. Instalações hidrossanitárias, a norma de desempenho, né, na parte 6, tem lá o escopo do que é um projeto executivo de instalações hidrossanitárias. Então, se tem algum projetista aqui nos ouvindo, cuidado com o escopo, detalhe o máximo do escopo, assim, o que eu vou entregar, né? Linka lá, vou ter que botar 2, 3 páginas, mas é melhor colocar do que depois dar uma dúvida, né, Gi? Sim, e é dos dois lados. Achando que é contratado e não tá, e o cara achando que não tá, né? Isso, e é dos dois lados. Então, é para que não exista nenhum mal-entendido entre as partes, porque muitas vezes não é questão de má fé, é questão de falta de comunicação, de clareza, né? Então, a construtora contrata achando que ele vai entregar, ele assina o contrato ou porque ele mandou uma proposta, ou porque a construtora fez falando do normal, sem nenhum requisito a mais, e aí ele não se sente obrigado, e isso acaba gerando conflitos, desgastes desnecessários. Então, ambas as partes, né? Então, a construtora precisa se preocupar com isso e o projetista também, para que haja um bom relacionamento profissional e para que na auditoria você não tenha nenhum problema com relação a isso também. Perfeito. Com relação à qualificação, que é um problema. Veja, a norma diz que a construtora ela deve se preocupar se esse projetista ele está qualificado para atender a norma de desempenho, né? Então, se ele tem condições de atender aqueles requisitos. Mas ela não diz como, ou como é por conta da construtora. Então, ela vai pedir um certificado de treinamento desse projetista? É uma opção. É a única opção? Não.
né? Ela vai pedir uma declaração dele, ela vai pedir para analisar o projeto que ele fez para outra empresa. A norma, ela não diz o como, ela só diz o quê. Então, a construtora tem que se preocupar com isso, e o projetista também deve se preocupar, afinal de contas, ele quer valorizar o projeto dele. Então, como é que ele pode valorizar isso, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, hoje também, o processo do projeto ele é impactado porque a gente acaba tendo que fazer projetos que normalmente não eram feitos. Então, veja, hoje ainda tem muita construtora que não faz projeto de cobertura, não faz projeto de impermeabilização, não faz projeto de fachada, e todos esses projetos são obrigatórios, né? E aí a norma de desempenho trouxe isso com mais clareza, porque você tem que demonstrar o atendimento. Eu não sei na região de vocês, mas aqui, projeto de cobertura não é fácil. Você tem 1, 2 projetistas, esse 1, 2 é aqueles que estão se aposentando já, e a gente não tem uma nova geração que faça projeto de verdade, porque não é desenhar as trelicinhas lá, né? É calcular, é especificar. A norma de desempenho na parte de cobertura, ela tem uma série de diretrizes, né, de premissas de projeto a serem seguidas. Então, tem muita coisa. Aqui, a gente não tem. Como é que é aí, Douglas? Muito menos. Aqui a gente tem tentado evidenciar pela amostragem de obras já entregues há mais de 2 anos, né? E a gente tem construído muito procedimento executivo de telhados e adotado isso como projeto, né? Aí o construtor faz uma RT ali de execução e de especificação, e temos seguido dessa forma, porque ter um projeto específico, detalhado, de cobertura, é bem complicado. E a norma traz até um memorialzinho descritivo lá de cálculo, né? Para calcular a pressão do vento, tudo. Mas o grande, até para quem está procurando, às vezes, um nicho de mercado, é um grande nicho de mercado, tá? Projeto detalhado de cobertura, projeto detalhado de impermeabilização, fachada, né? De fachada são poucos projetistas no Brasil inteiro, né? De projeto de fachada bem feito. Eu sempre comento, engenheiros desempregados, venham fazer o curso da norma de desempenho. Você vai encontrar vários nichos de mercado para trabalhar. Exatamente. A norma de desempenho, ela trouxe essa oportunidade de vários nichos de mercado. Então, a gente tem carência de profissionais hoje. Então, de fato, é uma grande oportunidade, né? E para o próprio projetista que está no mercado hoje, é uma forma de você resgatar a valorização dos profissionais e dos projetos. Então, a norma de desempenho não é uma coisa negativa, é uma coisa muito positiva, né? Mas é isso, falta conhecimento, falta interesse de correr atrás, porque é isso, a norma está 12 anos aí, tem gente que não sabe que ela existe, né? E tem mais um detalhe, né, com relação a projetos. Eu já vivenciei essa situação. Uma vez eu fui ministrar um curso da norma de desempenho em Maringá. Chegando lá, tinha um rapaz, um arquiteto inscrito, e ele era de Marília. Daí eu falei assim, então, me conte, né, como é que você, de Marília, se interessou e veio fazer o curso aqui em Maringá? Ele falou, não, Gisele, é que houve uma coincidência. Daí eu falei assim, um cliente ligou lá no escritório e falou com o meu chefe, que é o dono do escritório. E falou assim que ele estava precisando contratar um projeto, tal, mas ele precisava do atendimento da norma de desempenho. E ele queria saber se a gente atendia. O meu chefe não teve dúvida, ele falou, claro que a gente atende. E nesse dia, coincidentemente, eu né, mandei um e-mail de divulgação do curso. E entrou na caixa, olha que coincidência, na caixa de entrada do chefe dele. Quando ele viu aquilo, ele falou, fulaninho, você vai lá fazer esse curso para descobrir do que se trata isso. Mas a resposta para o cliente já estava dada, nós atendemos, né? Então, é bem comum isso acontecer. Eu faço muito isso. Não, tu faz tal coisa, eu faço. Assim que hoje eu faço simulação de desempenho térmico, de lumínico, de acústico, foi depois assim, Adolfo, tu faz? Faço. Mas veja, ele foi de fato atrás, né? Eu já passei por situações que o cliente me chamou para participar da reunião com o projetista e basta você fazer 2 ou 3 perguntas, o projetista está jurando que atende, mas você faz 2 ou 3 perguntas e ele, de fato, não está dominando aquele assunto.
Eu acho que ninguém nasce sabendo, e todo mundo, nem a gente não sabe. Veja, eu sempre falo, cada vez que surge um projeto novo, é um novo aprendizado, porque o projeto mudou, a situação mudou, você tem que analisar de novo, então a gente está aprendendo diariamente. Não existe o dono da verdade que sabe tudo, né? A gente está no aprendizado contínuo, e todos são assim, um sabe um pouco mais de um assunto, um pouco mais de outro, e assim vai. Mas a gente precisa buscar a informação. Eu posso não saber hoje, mas então eu vou atrás para descobrir, né? E vai aplicar, tá? Então, realmente existem nichos aí bem específicos. Impermeabilização, os projetos são muito genéricos, você não tem um detalhamento de fato para aquele empreendimento, e às vezes isso pode ser um problema, tá? Então, essa questão do desempenho, ele é aplicável de fato aos projetos executivos, a gente tem que cuidar com o escopo, isso é bem importante, e você tem que ter detalhamento, porque às vezes o pessoal fala que é projeto executivo, mas não tem detalhe, você não sabe efetivamente. O que acontece quando a gente fala no projeto executivo? A princípio, se você tiver um bom projeto executivo, o engenheiro da obra não tem que decidir nada, ele só tem que seguir aquele projeto, né? Porque hoje o que acontece? Chega na hora, o engenheiro, qual que é a cota? Ih, não tem projeto. Lá vai o mestre, o engenheiro, ficar discutindo e decidindo como fazer aquilo. O projeto executivo já deveria ter todas as informações, né? Então, deveria ser mais fácil, um peso a menos para o engenheiro da obra, né? Deveria. Opa! Aí. Além disso, especificações de desempenho, né? Então, o que acontece? O memorial descritivo, em geral, a gente está acostumado com aquele memorial de incorporação, né? Que é aquele que não diz nada com coisa nenhuma. Ele é genérico, porque naquele momento você ainda não sabe, de fato, qual vai ser o material aplicado, de fato, a especificação técnica. Normalmente, o pessoal não fez a simulação ainda, né? Então, a gente tem que pensar que a gente vai precisar de um memorial que você pode chamar do nome que você quiser, memorial de desempenho, memorial executivo, mas que é um memorial que não é aquele básico da incorporação. Ele é um memorial onde você vai ter especificação de desempenho, você vai ter especificação técnica de fato. Isso é bem comum quando a construtora ela opta por contratar projetos, mas que a especificação ela decide o que ela vai fazer. E aí ela tem que criar um memorial interno, com RT e tudo mais, onde tem essas informações, tá? Então, esse memorial de incorporação, ele de fato não vai atender, porque não é o objetivo dele naquele momento. Ele ainda não tem o detalhamento necessário, né? É importante, de novo, reforçar quais são os entregáveis desse projeto, né? Então, vai entregar memorial de cálculo, vai entregar memorial descritivo, vai especificar o material, vai entregar junto com o serviço, sei lá, dentro do pacote tem alguma simulação inclusa. Então, ter clareza. E, por Gisele, último... Desculpa, só uma dúvida. Esse memorial de desempenho, ele é obrigatório para certificação? Ele não, veja, a norma, ela não diz que tem que ter um memorial de desempenho, ela diz que tem que ter a informação, a especificação. Certo. Mas como normalmente não vem do projetista, tá? A norma, ela permite, então, no caso para certificação, que você desenvolva internamente esse memorial, desde que com uma RT e que tenha todas as especificações. Não sei se vocês conhecem aquele manualzinho do Ministério do Desenvolvimento Regional, que ele tem especificação RIS, para habitação de interesse social. Lá ele é bem interessante também, está disponível na internet, e ele é bem interessante porque ele traz com clareza essas questões, sabe? Então, é bem bacana. Lá ele diz claramente que pode ser desenvolvido internamente pela construtora. Legal. Então, isso é bacana. Então, eu falo, ele não é obrigatório, a informação é obrigatória. Como você vai apresentar, não importa. Hoje eu vejo as construtoras optando dessa maneira, porque muitas vezes é ela efetivamente que faz a especificação. E daí a norma diz, né, o projetista, ele não é responsável por algo que ele não especificou. Então, a RT dele é para o projeto que ele entregou. Se eu vou especificar algo diferente, então é uma responsabilidade minha, né? Eu até também sempre levanto a questão que o projetista é aquele também que especifica o sistema como um todo, né? Então, quem é que faz a especificação de uma parede na obra? Normalmente é o construtor, não é o arquiteto, não é o engenheiro projetista, né?
Mas aí, nesse caso, a construtora faz o papel também de projetista, porque ela está especificando a janela que vai, a porta que vai, espessura de revestimento, o tipo do tijolo, então se sobrepõe também, nesse caso, os papéis, né? Isso, daí nesse caso, por exemplo, eu tenho cliente que eles desenvolvem esses detalhamentos internos. Então, eles têm uma prancha lá que foi desenhada internamente, o projetista, o desenhista é uma pessoa de dentro da empresa, a RT é do dono, é daquele profissional, ela é a parte do projeto contratado. E quando ela não quer fazer esse projeto, a prancha desenhada, ela faz um memorial com todos esses detalhamentos. Né? Então, isso é legal. Uma coisa que é legal eu falar também, reforçar, que está correto o que você falou, né, Douglas? Veja, a norma, nesse manual do RIS, da Habitação de Interesse Social, o Ministério do Desenvolvimento Regional fala que, para casos onde não exista o projeto detalhado, pode-se aceitar um procedimento de execução detalhado. Então, se você, de fato, faz, dentro do teu sistema de gestão da qualidade, um procedimento de execução detalhado, o SIAC aceita isso em substituição a um projeto, tá? Mas tem que ter as especificações, porque daí, às vezes, você vai auditar e a construtora entrega, como eu já vi, já passei por isso, um procedimento de 10 linhas, que não diz nada com coisa nenhuma. Aí não dá, né, gente? Lá fala, procedimento detalhado. Eu até vou mostrar aqui uma imagem para vocês, tá? Eu botei o link desse manual ali no chat, para quem quiser acessar. Ah, legal. Eu disponibilizei isso aí, vocês também, se tiverem interesse, né, pode acessar. E aí, o famigerado PDE e PCT, né? Então, a elaboração do PDE e PCT acaba sendo uma responsabilidade de projeto. E aí, há necessidade de esclarecer. Se vocês pegarem as partes da norma de desempenho e lerem todas as linhas, vocês vão descobrir que lá não existe, em momento algum, falando de PDE e PCT. Não existe lá perfil de desempenho de edificação, plano de controle tecnológico, o documento da forma como as pessoas entendem. Por quê? Porque essa é uma exigência específica do SIAC. Ah, Gisele, mas então para a norma de desempenho não precisa? Veja, você, de alguma maneira, você precisa, porque você vai ter que evidenciar o atendimento, você vai ter que fazer a análise, mas esse documento, da forma como, com esse nome, da forma como ele é pedido, ele é uma exigência do SIAC. Mas, obviamente, mesmo que a empresa não seja certificada, ela vai precisar de um documento onde ela faça esse gerenciamento. E qual que é a diferença do PDE e do PCT, né? O PDE é um documento onde você define o nível de desempenho para os requisitos dos usuários. Então, num primeiro momento é isso, é o documento que define para os requisitos dos usuários o nível de desempenho. Então eu quero, para a parte de segurança estrutural, desempenho mínimo, acústico intermediário, térmico superior, lumínico mínimo. Então, é você definir, obviamente, que eu estou falando de uma forma sucinta, não é tão sucinto assim, porque você tem os subitens, você pode ter um intermediário só para acústico de piso e pode ter um mínimo para o aéreo. Então, tudo isso é possível, né? E, além disso, a gente costuma utilizar o próprio PDE para que a gente possa fazer o registro das análises críticas em relação ao atendimento. Então, uma vez que você tem um requisito da norma, você tem que analisar o seu projeto e dizer se ele atende ou não, se não atende o que tem que fazer, e assim por diante. E o que é o PCT? É o Plano de Controle Tecnológico. É o documento que determina quais os ensaios vão ser necessários para materiais e sistemas construtivos, né? Materiais, componentes e sistemas construtivos. Então, eu estou falando no PCT, eu estou falando do ensaio do concreto, eu estou falando do ensaio, sei lá, da louça sanitária, é do material, né? Do componente ali. Mas, no PCT, eu também preciso trazer relacionado a serviços, teste de estanqueidade, cabe no PCT. Precisa constar. Eu estou falando do ensaio de desempenho acústico, também é no PCT. Então, esse documento, ele inclui ensaios diversos, tanto de materiais como de sistemas construtivos. Em geral, ele é um documento gigantesco,
eu costumo fazer, né? Eu trabalho com análise de projeto, né? Em atendimento à norma, e aí a gente costuma fazer. E ele é um documento gigantesco, e eu falo que ele apesar de eu adorar norma técnica, ele é um documento sem fim, né? Porque cada projeto que você pega tem uma novidade. Aí você tem que ir lá procurar a norma, ver o que fala do material, ver o que precisa de ensaio. Então, é atualização constante. Eu gosto de fazer porque é uma forma de estudar, né? Então, sempre acontece material novo. Pô, a norma foi atualizada. Pô, lá vai ler a norma atualizada. É isso mesmo. Uma dúvida do PCT parte de materiais, é só de materiais controlados a exigência ou de todos? Boa. Então, o que acontece? Se a gente está falando de certificação, a construtora sempre foca na questão dos materiais controlados. Mas, norma de desempenho se aplica só para materiais controlados? Não. Não. Então, não é só para material controlado, são para aqueles materiais que são impactantes de forma geral, né? Então, com certeza, a tua lista de materiais controlados vai ter que estar completa lá dentro, mas ela não acaba aí. Então, se você tem algum material diferente, você vai ter que incluir. Então, assim, nós estamos falando de uma lista bem grande, assim. Extensa. Só de material, nossa, sei lá, nós estamos falando de umas 200 linhas de Excel, assim, porque tem muita coisa, né? Então, pensa, se você vai fazer, vou fazer drywall, e aí, lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, cada uma dessas tem uma norma diferente. Então, você vai ter que pesquisar, você vai pôr um ensaio, você vai ter que ver que ensaio que é. É um ensaio que você faz a cada 5 anos? É um ensaio que faz por lote? É um ensaio que faz a cada 6 meses? É um ensaio que faz por lote de produção, né? Assim, por uma quantidade mínima? E isso entra para tudo, entra para areia, para brita, para cimento, para tudo. Tudo. Então, tudo que imaginar, né? Para tudo que tu imaginar. Tudo que tu imaginar. Óbvio, né, que a gente tem que fazer aquela peneira, porque assim, não precisa, assim, às vezes... O arame recozido, né? Eu dou exemplo que eu já auditei construtoras no passado, que quando eu cheguei lá, eu falei assim, deixa eu ver os controles, eles me trouxeram, juro, palavra de escoteiro, né? Juro que não é mentira. Cheguei lá, eles me trouxeram o controle, todo o controle de materiais da compra do papel higiênico, nossa, do papel sulfite, né? De tudo que você imaginar, do cafezinho, né? Apesar que o café é importante, né? Isso. O mais importante é ter tabela de traço, isso é o mais importante, né? Mas trouxeram tudo isso. Daí, quando eu cheguei, beleza, mas é que isso aqui não é material controlado. E como que vocês fazem com o concreto? Eles, não, o concreto, né? É o que fica... Não controlava concreto, ele controlava papel higiênico, arame, prego, mas o concreto ele não... E o concreto passava. Então, aqui, lógico que a gente tem que ter um critério, porque, veja, a quantidade de insumos, de itens que vai numa obra é absurda, né? Você tem o arame recozido, você tem o prego, você tem o parafusinho, passador. Então, lógico que não é nesse mérito da questão, mas para tudo que for relevante, né? Principalmente quando a gente tem esse olhar para o desempenho. Tá? Bacana. Aqui. E o que muda no memorial descritivo, né? Então, essa é outra questão. Então, eu não sei se vocês já viram, mas normalmente está lá. No passado era muito comum, mas ainda quando a gente tem o de incorporação. Material lá, revestimento cerâmico Eliane ou similar, né? Muito comum. Isso não pode, porque isso não atende, não tem especificação de desempenho num Eliane similar, né? Tem que observar isso. Não é a especificação por marca. Então, a marca não é suficiente, a marca faz parte da especificação, mas não basta falar. Quando a gente fala em memorial descritivo, então a gente vai falar do desempenho. Então, eu quero um revestimento cerâmico com coeficiente de atrito dinâmico de tanto, com coeficiente de absorção de água de tanto, né? E aí você vai ter a especificação, se é uma porta, como que é a porta, se é uma esquadria, qual é o nível de atenuação acústica que eu preciso, baseado na simulação. Então, várias questões. Outra coisa, nesse memorial descritivo, muitas vezes o projetista, é responsabilidade do projetista especificar a correta forma de execução e as recomendações de uso, operação e manutenção.
Eu disse, Gisele, mas o projetista não sabe. Então, mas está lá na norma de desempenho dizendo que a responsabilidade é dele. Então, se ele não sabe, ele vai ter que buscar essa informação. Então, o projetista que não tinha contato, muitas vezes, com o fornecedor, tem que passar a ter, porque ele é o primeiro que entra em contato com o fornecedor para saber se ele tem laudo de ensaio, porque ele tem que saber se ele pode especificar aquilo ou não, né? Qual que é a recomendação para uso, operação e manutenção? Quem que recebe isso? Nossa, é raríssimo. Acontece de a gente pegar alguns memoriais que tem, mas é raro. E muitas vezes também é genérico, porque às vezes, e a gente tem que tomar cuidado com isso, é que ele fala com um fornecedor, cria o memorial, só que na próxima obra ele troca e mudou a especificação, né? E aí ele esquece de atualizar. Então tem que ter um olhar para isso, né? Outra coisa que dá problema, no memorial ou da prancha do projeto, tem que estar mencionadas as normas técnicas aplicáveis com especificação da data de vigência. Ai, Gisele, mas porque é óbvio que é vigente? Não, gente, não é óbvio. Eu, como auditora, já peguei infinitas vezes projetistas usando normas vencidas. Não só projetista, laboratório de controle tecnológico e tudo mais. De eu ligar, perguntar, em laboratório de controle tecnológico mesmo. Pessoal, fulana, estou vendo aqui que está citado, vocês esqueceram de atualizar? Não, Gisele, só um pouquinho que eu já vejo para você. Tá bom. Passa uma meia hora, a pessoa me liga, Gisele, não se preocupe, a gente acabou de mandar comprar a norma nova e já vamos atualizar. Mas ela estava obsoleta há 10 anos. Então, assim, parece óbvio, mas não é. E aí, qual que é o impacto? Tem 2 impactos, assim. Um é que a norma fala, né, que você tem que ter a RT no momento que você começa o projeto, e não quando termina. Esse é um ponto. Segundo, você tem que atender a norma vigente à época do projeto. O que acontece? Tem algumas normas que elas têm uma revisão, mas ela tem um tempo para ela passar a ser vigente, né? Então, 180 dias. Então, imagine que a norma entrou em vigor dia 1º de janeiro. Então, ela tem só daqui 180 dias que ela vai começar a estar em vigor, de verdade, assim, que ela vai ser cobrada. Mas daí você fez o projeto no dia 20 de janeiro, ou no dia 30 de janeiro. Está usando qual norma? Qual versão? Porque pode acontecer, porque ele diz assim, né, para projetos em andamento, essa norma não se aplica, tal. Normalmente tem um texto no começo da norma. Como é que você vai saber? Ele fez pela nova ou pela velha? Porque algumas empresas já fazem pela nova, até porque essa obra vai ser executada daqui a 10 anos. Então, não faz sentido você fazer por uma norma obsoleta. Né? Eu já vi acontecer isso com norma de piscina, por exemplo. Né? Então, citar com clareza qual é a norma que foi utilizada é extremamente importante, inclusive, se não estiver, é uma não conformidade, né? Então, tem que ter atenção para isso. Outra coisa que eu sempre trago aqui, que eu digo assim, não é para mostrar que não é a louca da Gisele, né? Porque a gente começa a falar as coisas e muitas vezes o pessoal diz, não pode ser, acho que a Gisele está exagerando, né? Então, tá querendo ganhar mais. Está querendo ganhar mais, está querendo valorizar o serviço dela, né? Então, dificuldade para vender facilidade. Bem isso. Então, para não dizer que é a louca da Gisele, que está inventando coisas, eu trouxe aqui só para vocês verem como referência justamente esse documento, que é Melhoria de Desempenho dos Empreendimentos RIS. Ele é um documento de 2015 do Ministério das Cidades, que depois virou Desenvolvimento Regional, que agora virou cidade de novo, né? Mas ele está lá disponível. E esse documento, ele traz justamente um exemplo claro que eu copiei na íntegra, então tem norma desatualizada, às vezes, tudo mais, né, pode ter mudado, entrado norma nova, saído norma, mas a ideia é mostrar para vocês que, em geral, as construtoras, elas especificam o revestimento com as características estéticas. Então, basicamente, a gente iria olhar as 2 últimas linhas, que é o formato, né, a dimensão, a cor, a referência do produto, e acabou.
E aí, já em 2015, o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o Ministério das Cidades, trouxe como exemplo uma especificação. Então, veja, é um produto cerâmico do tipo tal, com índice de absorção de água de tanto a tanto, escolhido entre as linhas de produto, com carga de ruptura e módulo de resistência compatíveis com a absorção de água, com classe de abrasão PI maior ou igual a 4, resistência ao deslizamento com classe 2, com coeficiente menor que 0,4, ou seja, para área seca. Se for uma área molhada, já não pode ser esse piso. Né? Então, eu não conhecia esse detalhamento da norma, bem bacana. Eu não conhecia esse detalhamento proposto, bem legal. Isso. Então, aqui é um exemplo que ele traz, né, de como fazer. Então, por exemplo, quando eu crio a documentação para o meu cliente, eu já trago qual é a especificação mínima que ele tem que fazer de um material para ele atender a norma, né? Porque muitas vezes o cliente não tem noção do que ele tem que fazer. Né? Então, isso é bem interessante. A Maria Ângela queria comentar alguma coisa, desculpa, Gi. Maria Ângela? Oi, Maria Ângela, pode falar. Ela comentou que os memoriais descritivos da Caixa Econômica não indicam as normas, né, e características detalhadas, e ela perguntou se é necessário ter um memorial paralelo, então... Olha, Maria Ângela, olha a confusão. Tem construtora que tem 3 memoriais. Ele tem o memorial de incorporação, que é aquele bem genérico, no momento que ela não tinha informação nenhuma. Aí ela cria um segundo memorial, que é o memorial da Caixa, porque a Caixa ela tem algumas exigências específicas desse memorial, e aí, aspas, varia da regional, varia da cidade, então pode ser que no Paraná seja diferente de Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul, diferente de Brasília, porque tem algumas exigências regionais ali, tem um gerente que é mais chato para uma coisa, outro para outra, né? Mas existe um memorial. A Caixa, uma coisa que ela faz, lógico que é amostral, não é 100%, mas ela já entra no site do CIMAC, ela verifica se o material consta na lista, e se não constar, ela devolve para a construtora arrumar, porque a construtora ela tem que especificar alguma marca que esteja conforme no CIMAC, senão ela não aprova. Tá? E um terceiro memorial, que é onde ela faz a especificação de desempenho de verdade. Então, é uma confusão, não é tão simples, muitas vezes, do pessoal entender essas diferenças, porque normalmente o pessoal não entende muito a questão da norma de desempenho, né? E mesmo na questão da gestão da qualidade, tem muita empresa que é certificada há anos e ainda assim ela não tem um bom entendimento dos requisitos, né? Então, de fato, existe uma divergência. Então, ó a loucura, né? 3 memoriais e ela tem que conseguir distinguir, né, o propósito de cada um deles. Dá-lhe papel. Dá-lhe papel, né? Mas, assim, eu sempre falo, falando em desempenho, nem o memorial da Caixa, nem o memorial de incorporação vai atender. Mas reforçando, não é que seja obrigado a ter um memorial de desempenho. Se a informação constar na prancha do projeto, no desenho, está tudo bem. Ela só tem que constar em algum lugar. Só que o que eu falo para o cliente sempre? Imagine você colocar na prancha todas as informações que você precisa. Aquela prancha fica poluída. E o mestre, que é o cara que está lá no dia a dia usando aquele projeto, ele não precisa daquelas informações. Então, você acaba poluindo demais, confundindo a pessoa que vai executar de fato. Então, é mais prudente, é mais fácil de fazer controle, inclusive de alteração, porque você faz um documento só e não várias pranchas. Então, para os meus clientes, eu recomendo ter um memorial de desempenho. Tá? Legal. Aí, por exemplo, só como um último exemplo aqui, né? Rejunte. Então, ali, devem ser impermeáveis, laváveis e com aditivos. Mas você tem que especificar, é um rejunte tipo 1 ou é um rejunte tipo 2? E a norma tem umas pegadinhas, né? Porque, veja, se a gente pegar a norma de desempenho, o ensaio que é feito, por exemplo, lá no azulejo, na parede, é um ensaio de 24 horas, de estanqueidade, para ver se não está absorvendo a água, né? Para ver se está estanque. Só que se você pegar a norma do rejunte tipo 1, o rejunte só é obrigado a aguentar 6 horas. Então, você aplica, por exemplo, um rejunte tipo 1 num lugar que precisa estar sujeito à lâmina d'água, por exemplo, ele não vai aguentar. Porque não é que o produto está ruim, o produto está entendendo a norma do produto,
mas ele não está atendendo a norma de desempenho. Então, olha o problema. Então, eu tenho clientes que não passam no teste de estanqueidade. E aí? Então, muitas vezes, quando você usou rejunte tipo 2, aí ele passa, só que o 2 é mais caro. E assim vai. É regra que usa sempre o 2 e passa? Também não, porque daí você tem a questão de marca e tudo mais. Mas a empresa, ela tem que ter noção da onde ela vai aplicar e do resultado que ela precisa. Então, se eu estiver falando da parede, gente, a parede não está sujeita à lâmina d'água. Respinga, né? Se tomar banho, molha a parede, mas escorre. Agora, se for no piso, no piso já faz mais diferença. Então, esse tipo de avaliação tem que ser feita e tem que ser pensado na hora de especificar o produto. Massa. Ok? Maravilha. Vamos lá. Compras. Compras, na minha opinião, também é o segundo processo impactado aí, e eu sempre falo que, infelizmente, os compradores muitas vezes ficam à mercê, porque a construtora, quando se preocupa em qualificar a sua equipe, ela lembra de quem? Do projetista, claro, né? E o comprador? O comprador tem que pegar laudo, o comprador tem que saber o que ele tem que pedir, e ele não é qualificado em relação ao desempenho. Então, eu tenho experiência de clientes meus, que os compradores foram fazer o curso, e mudou radicalmente esse processo internamente, porque aí ele entende do que as pessoas estão falando, porque senão fica assim, quem está solicitando engenheiro de uma coisa, o projetista interno, né, a equipe de projeto pede outra, ele tem que falar com o fornecedor, ele não entende a resposta, então, aquele telefone sem fio. Então, é importante que a construtora tenha esse olhar, porque o processo de compras é bastante impactado. Então, veja, já vi acontecer coisas bizarras, né? Então, vai lá, eu indico muito o Douglas para os meus clientes para fazer simulação. Obrigado. Aí, o cliente vai lá, contrata o Douglas, faz a simulação, o Douglas passa e diz, aqui nessa precisa contratar uma esquadria, sei lá, que tenha 29 dB de atenuação. Legal, o Douglas devolveu essa informação para o pessoal de projetos. Guardou a simulação, engavetou, e a obra foi correndo, compras foi lá, comprou as esquadrias, cara, eu não lembro quantas unidades era, mas era muita coisa. Era bastante, umas 300, eu acho. Comprou tudo, né? Legal. Fui auditar. Quando eu fui auditar, pego o processo. Vamos dar uma olhadinha. Fui na obra que estavam fazendo, instalando esquadria. Legal, estamos instalando esquadria. Daí, rastrear, né? Então, aonde foi comprada, daí, beleza. Deixa eu ver, tem projeto, tem simulação. E aí, quando eu olho a especificação da esquadria, nada de acústica. Eu falei, tá, mas eu olhei a simulação e estava especificado que era 29 decibéis. Deu comprador, mas eu não sabia. Ninguém me falou nada. Deixa eu ver a requisição do material. Vai olhar a requisição do material? Não tinha especificado que era para ele comprar com 29 decibéis. Beleza? Vamos ver o documento. Não, mas o fornecedor, ele é bom, ele é bem organizado. Ele mandou a cotação dele com todas as informações. Pega a cotação, 24 decibéis. Ou seja... Não dá, né? Gastou dinheiro para pagar a simulação, né? Fez lá o processo dele, comprou as esquadrias, mas o comprador, estava vendido, não sabia, gastaram dinheiro à toa e não vai atender no final, porque daí você só vai contratar o ensaio no final para constatar que não vai passar, né? E aí faz o quê depois que está contratado, comprado, estão instalando esquadria de 300 unidades? Então, gente, não dá para... Oi? Alguém não teve o 13º aquele ano. Então, a gente não pode negligenciar. Outra coisa que é impactado aí nos processos internos é que, assim, nem toda construtora tem um comprador que é técnico. Então, são poucas as construtoras onde o comprador é um engenheiro, é uma pessoa mais qualificada. Eu não estou dizendo que compradores que não são engenheiros não são bons, são ótimos, inclusive eu conheço vários. Mas a gente não pode exigir que um comprador que não é técnico tenha condições de fazer análises técnicas. Então, se ele pode ser bom negociador, bom comprador, conhecer fornecedor, ser ágil, colocar o produto na hora que precisa, mas quem é que vai dar o suporte para ele para fazer as análises que são necessárias, tá? Então, isso é um ponto de atenção, ele é um processo, compras é bem impactado aí com relação ao desempenho.
tá? Então, é necessário o conhecimento dos compradores ou suporte da engenharia. Então, tem a oportunidade de mandar o comprador para o curso de análise de desempenho? Manda. Às vezes o pessoal diz, Gisele, mas ele não vai entender tudo. Não vai mesmo. Se ele não for um engenheiro, né? Se ele for um comprador que vê... Às vezes é um comprador que começou como servente de obra, passou a comprar um almoxarife, e no futuro virou comprador, e aí ele é excelente, e está tudo bem, mas é óbvio que ele não vai entender de algumas questões técnicas, mas ele vai entender o contexto, e a hora que ele entender o contexto, quando chegar um negócio para ele faltando, ele vai dizer, mas tá faltando coisa aqui, ó, como é que eu vou comprar? Qual que é a... Opa, deu ruim, bati a mão, que exagerada, fala com a mão aqui, né, aí já viu o que acontece. Então, eu sei que tem alguma coisa errada. Não falaram nada de acústica, mas eu acho que precisa. Ele pelo menos entende que está faltando alguma coisa, que ele tem que buscar, que ele tem que perguntar para alguém, e isso muda o jogo, tá? Eu até anotei aqui para criar checklist com informações mínimas para mandar para a compra, né? Então... Sim, exatamente. Então, normalmente eu faço para o cliente, claro que foco nos materiais controlados, né? Mas assim, a gente faz uma descrição de quais são os itens mínimos necessários. Então, ele sabe que se não vier uma especificação daquela, ele tem que devolver. É exatamente isso, tá? Outra questão que é impactada, né? A questão de buscar fornecedores que tenham produtos com comprovação. E essa é uma grande dificuldade. Vem melhorando ao longo do tempo, a gente teve uma melhora significativa nos últimos anos, mas ainda é difícil, principalmente dependendo da região onde você está. Eu tenho alguns clientes que não são aqui do Sul, né, e que têm uma dificuldade absurda. Eu tinha um cliente em Santa Catarina, numa cidade, que eles pretendiam ser a primeira empresa certificada da região. Os fornecedores não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tem regiões que hoje já é mais fácil, grandes fabricantes também é mais fácil, mas ainda para as pequenas construtoras ou para as empresas que estão mais afastadas, ainda é uma grande dificuldade obter essa comprovação. Né? É laboratório, é difícil às vezes encontrar laboratório para fazer os ensaios do PCT. Muito. Grande, muitas cidades isoladas, né? Bem complicado. Perfeito. E tem mais um detalhe, aproveitando, né, já falando justamente desse impacto com relação à certificação, né, você veja, essa é uma outra questão. Hoje, o SIAC, ele exige que o laboratório que faz controle tecnológico, ou ele tem que ser acreditado pelo Inmetro, ou ele tem que ser auditado conforme o anexo 7 do regimento SIAC. Isso aí. E aí é um parto, porque assim, quantos laboratórios acreditados a gente tem no Brasil? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Curitiba mesmo, a gente tem pouca coisa, né? No Nordeste, eu sei que tem um muito bom lá, que ele é acreditado no escopo inteiro, assim, em tudo que você imaginar, eles têm acreditação. Então, eu acho que é bem legal, mas nem são muitos, né? E aí, se ele não for acreditado, a empresa construtora, ela precisa contratar um auditor. Veja, não é que ela precisa contratar um auditor, ela precisa fazer uma avaliação desse laboratório com uma pessoa qualificada. Se ela tiver internamente um profissional com curso Ai, fugiu o número da norma agora. 17.025, tá? Um auditor de 17.025 que vá a um laboratório e faça, pode ser o engenheiro dela, qualquer funcionário dela, que tenha comprovação, ok. Mas se ela não tiver, que é a maioria dos casos, ela tem que contratar um auditor para ir lá fazer serviço. Então, é mais um custo, o laboratório tem que aceitar. Então, a gente tem algumas questões aí no meio do caminho também. Tá? Legal. E cá entre nós é uma norma chata pra caramba. Eu que gosto de uma norma, essa aí eu tô fora. Quando o cliente me pede, dizer, você vai fazer ou não? Eu sou auditora da 17.025, mas eu não... É bem chatinho. Então, normalmente sobra você contratar alguém. Então, eu indico auditores aí para meus clientes e eles contratam para fazer auditoria do laboratório, tá? E um desafio nível hard, né? E não somente para o comprador, mas é interpretar os laudos. Então, o pessoal tem mania... Não, eu pedi. Eu fui auditar uma construtora aqui em Curitiba, muito grande, que faz alto padrão. Estamos falando de apartamentinho, começando aí em 5 milhões, 3 milhões, né? Chegando a 8 milhões, então, coisa pouca, né? E aí, o que aconteceu?
Pele de vidro, né? Fachada inteira, vidro. Beleza, faz, tem certificação LEED, tem certificação não sei mais o que, faz simulação de tudo, beleza. Legal. Tinha um prédio onde a fachada, numa fachada era classe 1, a outra fachada era classe 2, a outra fachada era classe 3, né? Aquela beleza. Tranquilo. Bem suci, né? E tudo pele de vidro, tudo aquele esquema. E aí, eu falei, então, tá, quero ver, tinha lá a simulação, quanto que tinha que ser o nível de atenuação, deixa eu ver os laudos. A moça do compras me trouxe, sem mentira nenhuma, uns 50 laudos diferentes. Eu falei, tá. O laudo, né? Ele me entregou o laudo. O que tem nesse papel, não sei, né? Exatamente. Eu falei, tá, beleza. E qual desses? Qual é a conclusão? Tá atendendo ou não tá? Ah, não sei. Foi isso que o fornecedor entregou. Juro que eu me dei o trabalho de conferir os 50. Para mim, a tristeza não era nenhum daqueles. Nenhum daqueles. E aí começa todo o problema. Então, não é só receber o laudo, tem que saber interpretar. Então, conferir se é daquilo mesmo, se o resultado está atendendo ou não está, se tem que pedir outra coisa, descarta todo o resto que não serve, não adianta apresentar 50 laudos. Até porque nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos hoje é para talvez usar daqui 10 anos, daqui 5 anos, que você acha que alguém vai conseguir achar alguma coisa se você guardar 50 laudos de algo que não é, inclusive, né? De laudo que eu acho interessante também é que a pessoa só diz, não, da cerâmica acontece muito isso. Não, mas tem o laudo da cerâmica. Não, mas o laudo pode dizer várias informações. Da acústica, pode ter uma janela, tem um laudo que é 18 decibéis. Tem problema? Não. Ela pode ser usada em algumas situações. Não é porque tem laudo que vai estar atendendo. Tem os níveis ali de cada ensaio e qual o resultado dele. Tem que analisar o resultado, como você falou, né? Perfeito. Ó, uma coisa que é bem comum, que eu bato muito na tecla com o pessoal. Bloco cerâmico. Em geral, quando a gente está falando de alvenaria estrutural, o pessoal coloca lá. É um bloco de 4 MPa, de 6 MPa, de 8, de 10, de 12, né? É uma especificação básica, a resistência do bloco. E quem que coloca a especificação do bloco de vedação? Porque bloco de vedação não é uma resistência só. A norma diz que o bloco de vedação pode ser de 1,5 MPa ou de 3 MPa. Faz toda a diferença. Na hora que eu vou fazer carga suspensa em parede, por exemplo, uma coisa é um bloco de 3, outra coisa é um bloco de 1,5. Até a acústica muda por causa da densidade dele, de 3 tem mais peso, né? Exatamente. Muda a densidade e vai impactar na acústica, né? E aí o mais engraçado é que o pessoal escreve assim, bloco de vedação de 14 por 19 por 39, né? Beleza. Aí vem o laudo, daí eles mandam para mim, Gisele, você pode dar uma olhadinha se atende? Eu falei, posso, manda aí. Aí eu vou olhar, daí deu 2,5. Daí eu digo assim, bem, o que você comprou? Você comprou de 1,5 ou de 3? Não, porque eu comprei bloco de vedação. Falei, bem, então eu não posso te dizer se o laudo atende ou não atende. Porque se você comprou de 1,5, o laudo atende. Está dando 2,5. Mas se você comprou de 3, não atende, porque deu 2,5. Então, tudo depende. Por isso que o compras é tão importante. Porque se ele não especificar corretamente, vai chegar um laudo que eu não consigo dizer se atende ou não atende. Tá? Então, é bem impactado mesmo. Tá? Quando eu trabalhei como gerente de obras, na construtora que eu trabalhava, a gente fazia todas as compras na obra mesmo, né? Então, nós éramos um setor de compras também, só tinha um setor dentro da construtora que fazia ali a análise, ver se o preço estava coerente, se realmente a especificação era aquela, estava detalhada, mas era a gente na obra que fazia todo o processo de compra para evitar esse problema. Então, mas aí entra uma outra questão também, né, que eu tenho batido bastante na tecla, e eu acho que nas últimas 3 turmas de desempenho que eu fiz, eu achei bem legal, fiquei bem feliz, porque, não sei aí nas suas turmas, né, Douglas, mas aqui vinha pessoal de projetos, vinha pessoal da qualidade, mas não vinha engenheiro de obra, assim como os compradores, né, e nos últimos cursos, participaram engenheiros e compradores. Então, eu achei bem legal, porque também é uma mudança, porque eu já vi acontecer na vida real o seguinte também, o cliente foi lá, contratou simulação, o cliente foi lá, fez um projeto executivo, eu tenho um cliente que ele é muito caprichoso, que faz muito certinho, fez detalhamento,
Tudo legal. Chegou na obra, a obra sempre tem boas ideias, né? E aí, eles fizeram, na época, era um caminhamento de tubulação, que não estava tão direto como a obra imaginou, né? Pô, tem um mestre que chegou assim, ô, engenheiro, será que nós não podíamos mudar aqui? Ó, se nós mudar essa passagem aqui, o que vai acontecer é que a gente vai economizar aqui X peças, vai ser mais fácil de executar, tem menos, né, curva. Ah, beleza, muda aí. Por sorte, o pessoal do projeto foi na obra. Quando chegou lá, ele falou assim, mas não é assim que está o projeto, não. Assim, não, mas é que a gente achou mais fácil. Então, a gente deu uma mudadinha aqui. Qual que é o problema? Por que estava daquele jeito? Porque, para atender a norma de desempenho, considerando uma situação anterior que eles já tiveram, se eu não me engano, tinha a ver com ruído, que era uma passagem de tubulação, não lembro exatamente, foi projetado para ser daquela forma. E o engenheiro, como não tinha noção disso, não sabia, não tinha sido comunicado, foi pelo mais fácil, pode mudar, tá? Então, o engenheiro entender toda essa lógica faz toda a diferença. Né? Então, é importante realmente que a obra tenha esse conhecimento para que possa fazer da melhor maneira possível. Né? É verdade. E execução? Então, chegamos no engenheiro, né? Será que teve alguma coisa, né? Alguma mudança? Então, vamos lá. Então, primeiro que a ideia... Deixa eu só desligar aqui, porque agora está começando a gelar a coisa. Então, o que acontece? O construtor, né, ele, durante a execução, ele deve seguir rigorosamente os projetos. Hoje, qual que é o grande problema? Os engenheiros não confiam nos projetos, porque, de fato, em algumas regiões, né, ou grande parte das regiões, a gente tem pouco detalhamento de projeto, a gente tem muita incompatibilidade de projetos, então acaba que o engenheiro ele não só executa, como ele tem que decidir na hora, porque às vezes ele não tem a informação que ele precisa. Mas, a partir do momento que a gente, né, consegue ter um bom projeto, o construtor, né, deve seguir rigorosamente aqueles projetos e pronto, porque ele não deveria ter que ficar pensando em soluções, né? Durante o processo de execução, é necessário se preocupar com o atendimento das normas prescritivas e com as especificações de desempenho. De novo, a obra sempre pensa na maneira de facilitar, e eu não acho que está errado, eu acho que tem que pensar numa forma de facilitar, só que tem que existir comunicação. Olha, a gente está pensando em fazer isso aqui, mudar isso, está tudo bem? Isso impacta em alguma norma? Isso impacta no desempenho de alguma maneira, né? Então, tudo isso tem que ser conversado. O objetivo não é dizer, não, a obra não pode falar nada, a obra não... Não, mas não pode mudar por conta, porque muitas vezes aquele projeto ele foi pensado daquela forma em função de alguma questão de desempenho, né? Elaboração do plano de controle tecnológico. E aqui eu brinco que há controvérsias. Então, o que acontece? Se a gente pegar o regimento SIAC, a parte do PCT, ele está descrito no item 8.1.1, que é PQO, Plano de Qualidade da Obra. O plano de qualidade da obra, via de regra, é uma responsabilidade do engenheiro da obra. Mas, sendo bem sincera, eu não acho que é o engenheiro da obra o responsável por fazer isso. Por quê? Porque no momento que a gente está fazendo o PDE, a gente está fazendo uma análise, a gente já está enxergando o que eu vou precisar de ensaio. Então, eu estou analisando a parte de acústica. Eu já estou analisando o projeto, eu já estou vendo a disposição dos cômodos, eu já sei o que fica em cima do quê, se é quarto em cima de quarto, cozinha em cima de quarto, se é na lateral, né, se é sala com sala, sala com quarto, cozinha com quarto. Na hora que eu estou analisando, fazendo PDE, eu já estou olhando isso. Então, esse é o momento mais fácil para eu falar, olha, precisa fazer X ensaios, tem que fazer no apartamento 101 com 102 e no 101 com 201, por exemplo. Então, você já tem condições. Se você não faz nesse momento, fica para o engenheiro da obra, em algum momento, totalmente desconectado naquela correria dele, resolvendo um monte de coisa, definir o que vai fazer. E, às vezes, não é a melhor definição. Né? Então, claro que é uma conversa, mas num primeiro momento, o ideal, na minha opinião, não quer dizer que seja uma verdade, é junto com o projeto, na hora de fazer o PDE. Eu concordo. Se deixar para o cara da obra, quando estiver fazendo e descobrir o que tem que fazer de controle tecnológico, o cara não vai conseguir, né? Só se tiver uma equipe muito grande de obra, né? Mas não é a realidade normalmente, né? Então, Passa realmente, batido. passa batido.
E aí, assim, o que acontece é que muitas vezes precisa ter uma atualização desse PCT, né? Então, hoje eu ainda estava numa reunião no período da tarde e eu estava conversando, né? Falei, ó, se você permitir uma personalização, a partir do momento, ó, o Douglas foi lá e simulou com o tipo, né? É um resultado. A partir do momento que você permitiu uma personalização, que você deixou tirar a parede, colocar a parede, não dá, perdeu, mudou tudo. Então, o certo era você simular de novo. E aí, a quantidade de ensaios vai mudar, porque se você tem um tipo, você vai ter X ensaios. A partir do momento que você começa a personalizar, para cada situação diferente, você precisa de um ensaio diferente, né? Então, claro que, principalmente para obras onde tem personalização, muito provavelmente você vai ter que fazer um ajuste nesse PCT ao longo do tempo. A retroalimentação, aí não é obrigação de projetos, aí é obrigação da obra e do compras. Porque se você pôs um PCT que precisa um ensaio da chapa de drywall, quem é que tem que pedir o ensaio da chapa de drywall? O comprador. E aí entra aquela questão, se ele é um comprador técnico, ele mesmo entra no PCT e retroalimenta a informação. Se ele não for um comprador técnico e ele não tenha condições de fazer essa análise, ele vai ter que passar para alguém. Esse alguém pode ser de projeto, pode ser da obra, não sei. Aí cada empresa tem uma configuração diferente, tá? Mas é bastante impactada essa questão. Outra coisa na execução, levar em consideração as normas e os procedimentos também, porque acústica, muito comum. Vai lá, construtor, ou o incorporador, fez o estudo do entorno, definiu a classe de ruído, contratou o Douglas, fez a simulação, o comprador comprou a esquadria certa, a obra foi executar. Quando eu chego lá na obra, tem um vão, um dedo assim no vão. Não tem problema, Gisele, a gente põe um acabamento scope. Mas e a ponta acústica ali? Que vai ficar passando som ali na fachada mais movimentada, classe 3 e um dedo de vão. Então, o executor, né, o engenheiro, o pessoal que está na obra, tem que também cuidar da parte de execução. Senão não vai resolver nada todo o trabalho que foi feito antes. Perfeito, né? Ter esse entendimento para poder executar corretamente, né? Isso. Aqui eu coloquei uns exemplos, né? Então, por que às vezes dá errado? Né? Então, veja, estou vendo o dia do outro lado aqui, né? E tem uma fotinho dessas que a Simone está lá do outro lado e eu dou tchauzinho para ela, assim, né? Então, ó, bloco, muitas vezes depois, isso aqui não é corretamente preenchido. Ah, não, Gisele, depois a gente enche de massa. Você tem certeza que o cara vai encher bonitinho, vai fazer certinho, né? Então, assim, vãos, assim, na alvenaria, nas esquadrias, tem uma outra, não tá aqui, tem uma outra que eu mostro aqui, o vão que tinha aqui, sabe? Daí só tinha um filetinho metálico, assim, de fechamento, e aqui um dedo, assim, de espaço, assim, né? Então, a gente tem que observar, porque se a gente não tomar esse cuidado, o que vai acontecer de fato é que nada do que a gente fez antes vai resolver. Então, eu sempre falo, pessoal, se a gente a gente até fez, né? Uma vez o Douglas veio para Curitiba ministrar um curso para a gente aqui de acústica, né? Eu fiz o curso, os clientes meus fizeram, e a gente até fez essa teste, né, Douglas, de pegar um ensaio real, que a gente tinha um laudo lá, simular, e desde que as condições sejam as mesmas, o resultado é muito parecido, né? Isso. Porque a simulação de acústica ela é feita com fórmulas de regressão de ensaios, né? Então, por isso também não dá para inventar muita coisa, é mais restritivo, né? Só que o problema é que se você simula na condição ideal e depois o pessoal não toma o cuidado devido, não tem como se garantir, né? Porque ao longo da obra muita coisa pode acontecer, né? No início eu não botava, mas hoje eu trabalho com uma margem de segurança maior, assim, para garantir que o resultado, o cara, mesmo errando alguma coisinha, ainda vai atender. Né? Porque assim tem muita coisa que pode acontecer na obra, né? Até o humor do pedreiro lá já vai mudar o resultado. Com certeza, dormiu no sofá, ferrou, né? Aqui é só um exemplo, tá? Então, a gente estava falando de procedimentos com detalhamento, né? Então, aqui, ó, nesse caso, não existia um projeto certinho, né? Eu acho que no caso aqui até
é da forma em si, mas eu tinha um outro exemplo que era escoramento, por exemplo. Não tinha um projeto de escoramento, mas a empresa fez um detalhamento bem certinho de como fazer. Aqui também, ó, você tem um detalhamento, item um por um, qual é a sequência de execução, o que se prega no quê, qual é o tamanho. Então, é bem detalhado. Então, um procedimento como esse, o próprio PBQPH, né, permite que seja usado como projeto, tá? Impermeabilização, a mesma coisa, ó, isso aqui é uma instrução de trabalho, mas tem um detalhamento, então ele mostra aqui, né, como que você vai fazer aqui para você não ter o contato direto, tem aqui a questão da inclinação, do embutimento que você tem que fazer, ó, é mais ou menos 3 centímetros, num ângulo de 45 graus, então você tem um detalhamento, fala do caimento, fala do recobrimento, então o regimento SIAC, né, na verdade, o PBQPH permite que seja utilizada uma instrução de trabalho dessa maneira para substituir um projeto, tá? E aí, por último, mas não menos importante, a questão do manual de uso, operação e manutenção. Então, veja, gente, o manual, eu sempre falo que às vezes ele é meio negligenciado, porque assim, eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas a coisa vai, a obra atrasa, o negócio está tudo embolado. Quando você está, assim, uma semana para entregar, precisamos do manual. Aí está todo mundo correndo. Quem que está desocupado agora? O estagiário. Está aqui, amigo. Está aqui um Word, aqui, você preenche alguma coisa aí. E aí vem aqueles bichos sem pé nem cabeça. Né? Então, ele é negligenciado muitas vezes. O manual é um documento extremamente importante. A norma de desempenho fala do manual do proprietário da primeira até a última página, né? Em vários momentos a gente fala do manual, porque a norma diz, deve constar no manual do proprietário tal e tal informação. Então, é muito impactado. Um cuidado tem que ter com o manual, é aquela contratação, nada contra, né, mas a contratação daquelas empresas que tem um sistema, tal, do manual do proprietário. Que lá vem copia e cola, né, tudo igual, bem engessado, e quando o manual do proprietário é algo bem específico para cada obra, né? Então perfeito. Tem que ter o cuidado. Isso. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, eu não sou contra o uso do aplicativo, até porque tem algumas empresas, aí tem uma em especial do mercado aí que eu acho que é interessante, ele é muito amigável. Então, assim, é legal, até porque quando o morador lá, o condomínio faz uma manutenção, ele já tira foto, ele já põe a nota fiscal, então a construtora consegue ter essa rastreabilidade e a certeza de que as manutenções estão sendo feitas corretamente. Adoro, perfeito. Qual que é o problema? O problema é que uma coisa é a acessibilidade à informação, o quanto ele é amigável no uso, e a outra questão é a qualidade técnica do manual. Então, o que eu sempre falo para o meu cliente, eu tenho alguns clientes que contratam um manual com a gente e usam o aplicativo só para disponibilizar e para gerenciar isso com o cliente, né? Mas é isso, a qualidade técnica é outra. Eu já peguei manual que esqueceram de pôr uma ET, que esqueceram de pôr piscina, que esqueceram de tudo que vocês imaginarem. Muito bonito, amigável, legal no aplicativo, mas com informação faltando, tá? Então, ele é extremamente técnico. Outra questão, o próprio regimento SIAC, ele fala que deve atender, no mínimo, né, 3 normas, que é a 15575, que é a norma de desempenho, a 14037, que é a norma de manual, e a 5674, que é de manutenção. E agora, corrigindo, são 4, mais a 17170, que é de garantias, tá? Então, a gente precisa atender no mínimo essas 4. Por que no mínimo essas 4? Gente, se no empreendimento tem piscina, eu tenho que olhar a norma de piscina. Se no empreendimento tem sei lá, o que eu fiz? Bombas, você vai ter que ver toda a parte de bombas, de manual. Se no empreendimento tem, como que chama? Escada pressurizada, você vai ter que olhar a questão da escada pressurizada. Então, no mínimo essas quando a gente fala da estrutura do manual, mas
cada empreendimento é um empreendimento diferente. Então, toda vez que a gente pega um manual, você tem que ir lá, fazer levantamento, entender o que tem, e aí entender, será que isso tem norma? Às vezes tem norma, às vezes não tem. Se não tem, você tem que correr atrás do fornecedor. Então, realmente, ele é um documento daquele empreendimento específico, tá? Então, eu gosto de colocar também no manual, sempre informar, são as NRs, né, de segurança do trabalho em altura, espaço confinado, tem muito espaço confinado que é de não dar bola, né, as casas de máquina enterrada, para fazer manutenção da cobertura, limpeza da cobertura, hoje não pode mais qualquer pessoa, né, tem que ser uma pessoa habilitada. Perfeito. A questão de acesso, que a própria norma de desempenho fala, né? Como é que você consegue acessar, tem que ser manutenível, né? E você tem que garantir a segurança. Então, foi deixado linha de vida? Tem ponto de ancoragem? Como que chega lá, né? Então, todas essas informações vão precisar constar no manual. Então, o manual é um caso, eu brinco, né? Um curso à parte, né? Então, de fato, é um trabalho árduo. Eu teve um manual que a gente fez recentemente, que acho que a gente gastou mais de 100 horas para fazer um manual, né? Não acredito. Então, vai depender do empreendimento. Tem empreendimento que é mais simples, tem empreendimento que é mais complexo, mas, assim, é um trabalho bem técnico. Então, eu sou super a favor da tecnologia, mas não abrir mão da qualidade técnica em prol da tecnologia. Se você tiver que escolher entre usar um aplicativo ou entregar no PDF um documento bem feito, entrega o PDF, um documento bem feito, né? Verdade. Eu ainda prefiro de entregar até impresso. Com certeza. E garante que o cara assinou lá que recebeu o negócio. É isso aí. Uma outra questão é a empresa lembrar que o manual, a construtora, né, ele lembrar que ele é um aliado, porque muitas vezes você se exime da assistência técnica porque você tem um bom manual, porque se você não colocar a informação no manual, o cliente vai dizer que não fez porque não sabia. Aí Exato. Você vai acabar tendo que prestar assistência técnica. Agora, se está escrito no manual que a cada X tempos ele tinha que fazer tal coisa, e ele não tem como evidenciar que ele fez, você não tem mais nada a ver com isso, ele perdeu. Está dizendo que a garantia ele tem que fazer naquela periodicidade, né? Então, é bem importante. Então, o manual ele é um aliado da construtora, ela tem que ter um olhar amoroso para o manual de uso, operação e manutenção, tanto do proprietário como do condomínio. Então, a gente entrega sempre o das áreas comuns e a das unidades habitacionais. Lembrando que, se tem personalização, muitas vezes você vai ter vários manuais. Específico para personalizado, né? Específico do personalizado. Então, ele é da unidade habitacional. Se é padrão, é um só para todo mundo. Mas se você tem muita personalização e você entregar 20 apartamentos, são 20 manuais diferentes, né? Então, tem que olhar para isso. É isso. Então, assim, aqui tem meus contatos, né, gente? Fiquem à vontade, né, de entrar em contato se precisarem de alguma coisa. Tem o site, tem o Instagram, tem o YouTube, e aí a gente sempre tenta postar algum material lá. Tem bastante coisa lá. Ultimamente eu ando meio na correria, não estou conseguindo fazer muita coisa, mas tem bastante coisa lá, né? Se quiserem entrar também no site, conhecer nossos treinamentos, nosso serviço, lá tem bastante depoimento de cliente também, e caso vocês sejam aí, né, aqui da região sul, né, Santa Catarina, né, ou aqui do Paraná, a gente convida vocês também para o curso, né, então a gente terá o curso aqui em Curitiba nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, são 3 dias, das 8 às 18, né, e o Douglas vai nos dar o prazer, né, de estar aqui conosco, um meio período aí no curso, falando da parte de desempenho térmico e acústico, então estão todos convidados também, né, para participar com a gente. E aí também, caso o Douglas também tenha os cursos dele, e eu também tenho cursos online disponível aí na Hotmart, também disponível aí, tanto de SIAC, de interpretação e implementação do SIAC, de auditoria interna, de norma de desempenho, então também tem algumas coisas, caso vocês sintam necessidade ou saibam de alguém que está precisando. Então, assim, muitíssimo obrigado aí, Douglas, foi um prazer aí estar com vocês, né, espero ter contribuído de alguma forma aí para o pessoal, aí, ter trazido aí alguma informação relevante, né? Foi uma aula intensa, conteúdo 1 hora e 40, falando sem parar.
Bem que tu falou que tu falava bastante, né? Ai, gente, eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu Não, é bom, falo pra é bem caramba. detalhado o conteúdo que tu passa. Muito bom. É um problema que eu tenho, eu sou muito sucinto nas minhas colocações, eu tenho que ter cuidado para detalhar mais, né? Existe a conhecida, como é que fala? É a maldição do conhecimento, né? Depois que a gente sabe uma coisa, a gente não sabe mais como é não saber. Então, para ensinar, a gente tem que ter um pé atrás e detalhar, porque uma informação que parece básica, né? Outra pessoa pode não saber. Então, É eu aquela estou história do aprendendo isso. óbvio precisa ser dito, né? Às vezes, Exato. muitas vezes acontece isso, né? Ah, mas por que eu vou colocar, por exemplo, né, na rede social, essa informação é tão básica, Tão mas básico, às vezes esse tão básico ajuda tanta gente, né? né? Tem isso. Ah, a carinha conhecida, a Andréia tá aí. Mas obrigadão, Gisele. Foi o Ó, primeiro Vitor! episódio. Começamos o primeiro episódio com o pé direito, né? Com grande conteúdo, grande qualidade. Legal, gente. E Muito obrigada. deixando o convite também para quem é membro da comunidade aí também quiser participar de algum assunto que você domina, né? Manda um e-mail para mim, a gente marca um bate-papo também para você divulgar o teu serviço, teus conhecimentos e agregar o conhecimento para o pessoal. Tá certo? Obrigadão, Gisele. Obrigadão a todo Obrigada, mundo aí que ficou aqui obrigada. até agora, esse horário. Sexta-feira, tem alguém que deve estar com uma cervejinha do lado, né? Olha Eu aí. não estou. A Andréia tá com vinho, tenho certeza. Ah, a Marta está caminhando, rapaz, caminhando e assistindo. Olha só, nunca é, nunca é demais conhecimento, né, Marta? Obrigadão pela presença. É isso Legal. aí mesmo. Obrigada aí para vocês. Show Obrigado. ali. Obrigada a Então, todos. então tá, esse episódio vai para o YouTube, aí tá lá no YouTube, Portal da Norma Desempenho, e eu mando o link também nas redes sociais aí. Bom, pessoal, obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigada. Foi muito bom, hein? Poxa, Aí, deu boa? vou parar aqui a gravação.